Sejam bem-vindos novamente ao canal Cadê a História? A história está sempre próxima de nós. Hoje vamos tratar de algo muito interessante, como vocês podem ver aqui, sobre o ouro. E nós sabemos que no Brasil nós tivemos grandes riquezas de ouro e algo que marca a nossa história até hoje são os pesados impostos que existem. O Brasil é um dos países com uma carga de impostos mais elevada entre todos os países do mundo. Então fiquem conosco e veremos a origem de tudo isso no episódio de hoje. Depois de muitos anos após a chegada dos portugueses aqui no território brasileiro e após muito tempo de procura por esse metal precioso, o ouro, os bandeirantes de São Paulo encontraram esse metal precioso, onde fica hoje o estado de Minas Gerais, por volta de 1694. Há algumas controvérsias contra a data exata da descoberta do ouro. Entre 1694 e 1697 são as datas mais aceitas. E, obviamente, que ao descobrir o ouro, eles não saíram contando para todo mundo que haviam descoberto esse metal precioso. Você também, né? Se encontrasse ouro ali no quintal, nos fundos da sua casa, no tesouro enterrado, não sairia contando para todo mundo. E, durante algum tempo, esses exploradores foram explorando o ouro por sua própria conta. Não demorou muito para chegar aos ouvidos do governo português que havia ouro no Brasil. E aí Portugal começou a instalar órgãos de fiscalização sobre a exploração do ouro no Brasil. E então já nesse momento já se iniciam alguns conflitos entre as elites locais que estavam se estabelecendo e explorando livremente esse ouro e as elites portuguesas do governo português. Nós vamos ver alguns conflitos gerados por isso. Portugal foi estabelecendo um órgão chamado de Intendência das Minas em 1702, com o objetivo de fiscalização. Algo que é importante também mostrar nesse momento era a forma como esse ouro era explorado. E como vocês estão vendo nessas imagens, essas imagens elas mostram a extração dos diamantes, mas a extração do ouro não era muito diferente, tá? Então, num primeiro momento, esse ouro era encontrado ali no leito, nas margens dos rios. Os mineradores usavam uma espécie de peneira chamada de bateia, onde retirava ali, o cascalho, as pedras, e no meio de tudo isso havia, pequenas pepitas ali, pedrinhas de ouro, certo? Que era separado. Posteriormente, a exploração do ouro ela passou a ser feita pela escavação nas rochas, tá? Inclusive, eu tive o privilégio de, há 3 anos atrás, visitar a região lá de Minas, na cidade de Ouro Preto, e entrar numa dessas galerias subterrâneas onde tinha sido extraído o ouro. Hoje em dia já praticamente não há mais ouro nenhum, porque o ouro não é um minério renovável. Nessas figuras aí vocês já devem ter percebido o destaque para a presença do escravo africano, ok? Então, diferente do açúcar, que para ser produzido havia várias etapas, vários processos, o ouro, ao ser retirado, ele já era imediatamente dinheiro, din-din, certo? Então, várias pessoas assim que tiveram sorte ao lançar a bateia se tornaram ricos da noite para o dia, praticamente, ok? Então, a sociedade que foi se estabelecendo nas minas era uma sociedade com muito mais opções de mobilidade social do que aquela sociedade açucareira que nós vimos no vídeo anterior. O ouro ele foi transformado, convertido em pessoas, porque o ouro ele atraiu um grande número de colonizadores portugueses que abandonaram Portugal e vieram em busca desse metal precioso.
E o ouro também foi convertido em novos escravos. As pesquisas já mostraram que havia uma grande quantidade de escravos na região das Minas, e pelo fato de muitas pessoas passarem a ter o recurso através da exploração, da extração do ouro, várias pessoas se tornaram senhores escravos. Tá? Então havia uma posse de escravos mais distribuída entre a população branca daquela região. Outro órgão de fiscalização estabelecido pelo governo português foram as casas de fundição, como o próprio nome diz, era nesse local, né, a partir de 1720, onde o ouro deveria ser fundido e aí transformado em barras de ouro, como vocês podem ver esse exemplo da barra de ouro, onde já nesse momento ficava lá para o governo português, certo, 20%, né, 1/5 de todo o ouro levado, né, às casas de fundição. Daí que surgiu a expressão famosa aqui no Brasil, que é quinto dos infernos. As pessoas odiavam tanto esse imposto que passaram a chamar esse imposto de quinto dos infernos. Ok? Então, como eu já falei para vocês anteriormente, com o estabelecimento desses órgãos de fiscalização, alguns conflitos, né, começaram a se tornar mais latentes. Então estoura o primeiro conflito na região das Minas, que foi chamado de a Revolta de Vila Rica, também chamado de Revolta de Filipe dos Santos. E o que foi então a Revolta de Vila Rica? Tá, a Revolta de Vila Rica ela teve motivos ligados às grandes elites e também motivos ligados à população em geral. A população em geral, ela queria então a redução de impostos, não só o quinto, mas também outros tipos de impostos que haviam. E as elites, elas queriam de novo usufruir dos espaços de poder que tinham antes, né, do estabelecimento de todo esse aparato governamental que Portugal havia estabelecido. Então, houve vários envolvidos nessa revolta, eles gostariam até da remoção do governador, porém o governador de Minas, usando, né, do blefe, declarou que perdoaria, né, os revoltosos, mas na verdade ele só ganhou tempo para poder sufocar essa rebelião. E então várias pessoas foram presas, porém apenas um foi escolhido para receber o castigo exemplar, que foi Filipe dos Santos. Então aí esse Filipe dos Santos era um tropeiro, era um comerciante que viajava para vários lugares, e aí Filipe dos Santos é executado, um castigo exemplar, morte, enforcado, esquartejado. Isso nos lembra a história lá posterior de Tiradentes. Uma questão importante, né, a descoberta do ouro é algo tão importante na história do Brasil, porque a colônia de Portugal aqui, né, na América era uma coisa antes da descoberta do ouro e se tornou outra coisa muito maior depois da descoberta do ouro. Em termos de população, em termos de riqueza, a colônia teve um desenvolvimento muito grande. A população em 1650 girava em torno de 170 mil pessoas no Brasil todo. E em 1750, 100 anos depois, essa população ela se multiplica mais do que 9 vezes. Passa para 1.300.000 pessoas atraídas pela descoberta do ouro. E onde essas pessoas, em grande parte, passam a morar? O ouro faz com que muitas cidades se desenvolvam, como foi o caso de Ouro Preto, como vocês podem ver aí nas imagens, uma belíssima cidade, a cidade brasileira com o maior número, né, de casas preservadas, né, tombadas pelo patrimônio histórico nacional. E então isso foi uma grande urbanização do Brasil em decorrência do ouro. E também as pessoas não tinham como se alimentar de ouro. Havia necessidade, então, de fornecimento de alimento. Então, nas próprias região de Minas, propriedades se voltaram, né, à produção de alimentos. Havia também mineradores que se dedicavam à mineração e à produção de alimentos. E também outras regiões do Brasil foram sendo interligadas a essa região para o abastecimento de alimentos, como é o caso do sul do Brasil, que
nós não havia ouro aqui no sul do Brasil, porém havia uma abundância de gado, e esse gado então passou a ser levado por os tropeiros até Sorocaba, em São Paulo, e de Sorocaba abastecia a região das Minas Gerais. Você pode ver nessa imagem, ok?